ser depois assim. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós estamos falando já há algumas semanas, irmãos, sobre o resgate da nossa identidade em Cristo. Você não é fruto da herança genética familiar que você recebeu. Você não é fruto do meio, do ambiente social onde você cresceu. Você foi chamado para desfrutar de quem você é em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que nós, eu e você, fomos feitos em Cristo para boas obras. Já viu aquele dilema, aquele problema da pessoa, por exemplo, que fala que deseja fazer as coisas certas, mas vive praticando o errado? Como Paulo falou também na Bíblia, o dilema da batalha entre o espírito e a carne dentro da gente. Quando Jesus veio, ele trouxe a resposta para esse dilema. Ele disse que aquele que renunciar a si mesmo deve tomar a cruz e segui-lo para ser seu discípulo. Esse si mesmo não é o que você é, mas aquilo que você pensa ser. Se eu perguntar quem é você, talvez você fale de sua família. Eu sou filho do fulano, eu sou filho da Beltrana, eu nasci na cidade tal. Talvez você fale do ambiente social, onde você cresceu, mas essas coisas não dizem a realidade sobre você. Talvez essas coisas expliquem alguns dos erros que você comete. Talvez essas coisas expliquem algumas limitações que você possui. Mas melhor do que saber o que explica meus erros, melhor do que saber o que explica as minhas limitações, é saber toda a potencialidade que existe na minha verdadeira natureza, aquela que eu tenho em Cristo, antes da fundação do mundo. A beleza e o milagre do Evangelho é me tornar uma pessoa totalmente diferente daquela fruto da família onde eu nasci, totalmente diferente daquela fruto da sociedade onde eu cresci, mas a pessoa, veja que poder, a pessoa feita em Cristo. E Paulo disse que é isso que eu e você somos. Esse é o poder do Evangelho. E é esse o desafio que eu faço para você, de resgatar a nossa natureza em Cristo Jesus, para vivermos tudo que ele tem para mim e para você, toda a potencialidade, toda a beleza do Evangelho de Cristo, a partir da renúncia dessa identidade acoplada à minha existência a partir de quando nasci enquanto humano, num ambiente familiar e cresci num ambiente social. A beleza do Evangelho é sermos aquilo que Deus planejou e sonhou para mim e para você. Essa é a beleza que o Evangelho nos propõe. Vamos lá? Romanos 12, é isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja que estava em Roma. Ele estava dizendo, vocês não são romanos. Era isso que Paulo queria dizer. Vocês não são romanos, vocês são de Cristo. Mais do que nascidos sob o Império Romano, mais do que nascidos no contexto político, social, econômico, religioso de Roma, vocês nasceram em Cristo. E aí, no início do capítulo 12, ele está clamando à igreja em Roma que faça uma oferta. Nós falamos de oferta agora há pouco, né? E Paulo pede uma oferta aos irmãos. Capítulo 12, versículo 1. Se você puder, vá acompanhando comigo aqui, ó. Rogo-vos, eu imploro a vocês, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Apresenteis essa existência como uma oferta. Sacrifício é uma oferta viva, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, em outras palavras, Paulo está dizendo,
ofereçam a capacidade que vocês têm na razão de oferecer um culto a Deus como uma oferta. Ofereçam como oferta a Deus tudo que a razão de vocês é capaz de produzir. Deem isso a Deus. É a mesma coisa com palavras diferentes. Deem a Deus a razão atual de vocês como uma oferta. Se desprendam da capacidade intelectual, da construção mental de vocês atual, para que vocês recebam uma outra identidade. Quer ver por que eu estou dizendo que é isso que Paulo diz? Olha o versículo 2. E não vos conformeis com este século. Não tomem a forma dessa sociedade, mas transformai-vos pela renovação da vossa cachola, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Venho dizendo aos irmãos, desde que começamos a refletir sobre o resgate da identidade, que não é possível experimentar a verdadeira, boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem possuir transformação na maneira de pensar. Enquanto a tua cachola não muda, enquanto você fica arrazoando Deus com os conceitos deste século, deste mundo, enquanto você tentar pensar Deus, ainda sendo o filho da tua mãe, do teu pai, nascido na família onde você nasceu, crescido na cidade onde você cresceu, no ambiente social onde você cresceu, querido, você vai ficar raso, passando perto das coisas de Deus, sem nunca experimentá-la verdadeiramente. A única maneira de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é permitir mudar a minha maneira de pensar. É eu deixar que esse ser aculturado a partir do meu nascimento, então a razão, porque a razão é a aglutinação de toda a cultura que eu recebi. Enquanto eu não deixar que isso se desprenda de mim, que eu me esvazie disso, que Jesus chamou do si mesmo, e permitir que a minha cabeça mude, e que eu receba a cultura do céu, que é a cultura que eu e você temos em Cristo. Enquanto isso não mudar, nós não vamos experimentar a vontade de Deus, a vida de Deus em nós, a transformação de Deus em nós. Daí temos refletido sobre isso. Se você não acompanhou as outras mensagens, eu vou te fazer um convite. Vá lá no canal da Vereda, no YouTube, procure as mensagens, toda a série, são 4 mensagens, não é isso, Toninho? Essa é a 5ª. Então, tem 4 mensagens para trás, onde nós viemos falando da batalha na cultura, na identidade, em 1, 2, 3, 4, e essa agora. Então, eu queria convidar você, onde a gente fala dessa cultura que eu e você temos em Cristo, e que é nossa, Essa é a nossa verdadeira identidade. É isso que somos de verdade. Então, vamos lá. Eu vou pedir você, no capítulo 12 de Romanos, pular comigo lá para o versículo 17, que é o assunto de hoje. Hoje nós vamos continuar nessa construção de uma identidade, de uma cultura em Cristo Jesus. Não torneis, versículo 17, não torneis mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Marca da identidade da cultura do céu, absolutamente contraposta à identidade e à cultura da terra, dos homens, uma vez exposto à maldade, à malignidade, à impiedade, não responder dessa mesma maneira. E ele fala de uma maneira, um caminho para que eu não tenha resposta de mal por mal. E veja que interessante, esse versículo diz
que eu devo me preocupar com a opinião dos outros. Olha como é diferente do ponto de vista da sociedade desses dias. Façam o bem perante todos os homens. A sociedade, a mensagem de autoajuda diz que para você ser feliz, você precisa não se preocupar com a opinião alheia. Não se importe com o que os outros vão pensar. Siga. Já ouvi uma versão gospel dessa frase, que diz que o que importa é Deus. Deixa a opinião dos outros para lá. O que importa é Deus. O tempo inteiro, no meio evangélico, as pessoas também tentar construir uma relação com Deus fora o homem. Tira o homem de cena e coloca uma interação Deus e o homem como se o outro não fosse importante na minha relação com Deus. Isso é uma cilada humanista, da qual eu e você precisamos nos livrar, porque, como eu já tenho dito aos irmãos, quem quiser me procurar para esclarecer isso, eu estou à disposição. Terça-feira, no nosso encontro de grupo caseiro, que é feito online, a gente vai rever isso com certeza. Mas, assim, Deus se relaciona... Você que anda, já caminha com a vereda, você já me ouviu falar disso. Você sabe o que eu vou falar. Deus se relaciona comigo enquanto indivíduo. Ele não me vê como um coletivo. Ele não me vê como uma multidão. Ele não me vê como parte de um grupo. Ele me vê como um indivíduo. Assim você também. Deus te conhece pelo nome, te chama pelo nome, se intimiza de você, vai até você individualmente. Mas eu e você não vamos a Deus sozinhos. Então, é mentira, pode ser até um discurso bonito, mas é falso o discurso que tenta tirar o outro da minha relação com Deus. Deus escolheu ser amado no outro, no próximo. Escolheu que toda expressão de amor a Ele deve ser externada através do amor ao meu irmão, relacionamento com meu irmão, minha humilhação diante do meu irmão. Então, não é verdade que a opinião do outro não importa. Na cultura do céu, a opinião do outro me importa, porque eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Eu não posso viver alheio à opinião dos meus irmãos. Eu devo, sim, satisfação aos meus irmãos, porque meus irmãos não são colegas, não são pessoas quaisquer, são gente com quem eu sei, daqui a pouco a gente vai tomar um cálice, vai partir um pão, e vai lembrar da aliança que temos uns com os outros. Isso precisa ser uma verdade manifestada. O que Paulo está dizendo, quando descreve a cultura do céu, nesse versículo 17, preocupe-se com a opinião alheia, porque inclusive é isso, preste atenção, é a opinião alheia que me traz lucidez. A lucidez que tenho a partir do meu próprio coração é engano, sofisma e mentira. É loucura. Mas a lucidez que eu encontro nos meus irmãos, na opinião da igreja, de gente comprometida comigo, e quando eu falo de irmãos, por favor, né, Marcos? Só para deixar claro, eu não estou falando de qualquer um. Eu não estou falando de qualquer pessoa que se diga crente. Eu estou falando de gente com quem eu tenho compromisso. E que tem compromisso comigo, mais ainda. Gente com quem eu tenho um compromisso e que tem compromisso comigo. Com quem eu construo um relacionamento de amor e não de permissividade. É um amor tão grande que a gente diz a verdade uns com os outros. E daí eu não posso fugir da opinião dos meus irmãos, que põem o dedão na minha cara, tal qual Natan fez com Davi. Você se lembra de Saul e de Davi? Saul recebeu a visita de Samuel, que diz: Deus te julgou. Deus julgou você e te condenou. E Samuel teve uma postura. Natan também visitou Davi, muito tempo depois, um outro profeta, Natan,
e também colocou um dedão no nariz de Davi e disse: Deus está contra você. O que salvou Davi e condenou Saul, foi a divergência de posicionamento diante dessas acusações. Amados, como é precioso ter um irmão que tem uma opinião a meu respeito. Ainda que essa opinião me contrarie, ainda que essa opinião me desagrade, ainda que essa opinião não seja o que eu quero ouvir, eu vou encontrar a boa obra, não é no que o meu coração diz que eu faço de bom, porque meu coração é mais enganoso do que todas as outras coisas. Eu vou encontrar boas obras no que os meus irmãos me ensinam, me dão. Não torneis mal por mal. Como, Alexandre? Esforçando para fazer o bem na opinião do outro. Traduzindo aqui, não respondam mal por mal, mas como eu vou saber que não estou fazendo mal? É quando a minha consciência diz que eu não estou fazendo mal? Não, querido. É quando eu não faço mal na opinião dos outros, perante todos os homens. O versículo anterior, que é uma introdução desse, está dizendo: não seja sábio. Ele termina dizendo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, o primeiro desafio de hoje para a construção da cultura do céu é que a cultura do céu é a constituição do que é bom pelo filtro da igreja, pelo filtro daquele que anda comigo, que tem compromisso comigo. São meus pastores, Sérgio, Zane, Tuninho e Soraya, na aliança que temos, sentados na mesa da verdade, no altar da verdade, é que apontam boas obras em mim, mas melhor que isso, apontam obras ruins que precisam ser reprovadas. Avançando, versículo 18, diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A primeira característica de hoje sobre a construção da cultura do céu é considerar a opinião alheia. A segunda característica agora da construção da cultura do céu é me transformar em agente da paz. Amados, o reino de Deus é paz e justiça. Nós não vivemos um mundo de paz. A paz não é celebrada. A paz não é reverenciada. A paz não é estimulada. Uma característica da cultura do céu é que eu e você sejamos agentes da paz. Gente que promove a paz. Eu sei que não é possível, nem sempre é possível ter paz com todos. Eu sei que há pessoas absolutamente submersas no atrito, gente bélica por sua natureza só, gente dada à agressividade, gente dada a ferir o outro, gente que foi ferida a vida toda. O que eu quero dizer é que pessoas assim não se estabelecem como nossos inimigos. É difícil, doloroso estar perto de alguém que te fere. Mas eu queria dizer aos irmãos que quando Paulo diz que na cultura do céu a gente se torna, na medida do possível, agente de paz, ele fala que, se possível, não por nossa causa, se possível, porque Paulo sabe e Deus sabe que a paz muitas vezes não é responsabilidade de um. Então, se possível. Mas ele complementa dizendo que no que depender de vós, então quer dizer assim, nem sempre haverá possibilidade de estabelecimento de paz. Por quê? Porque outra parte não vai promover a paz. Mas sempre, sempre, sempre haja paz no que diz respeito à minha postura. Ainda que o outro não promova a paz, eu vou promover paz. Eu vou promover a paz, porque eu sou agente de paz.
Eu sou agente de paz com quem? Com quem faz paz comigo? Não. Eu sou agente de paz com todos os homens. E esse todos significa todos. No emprego, no trabalho, na faculdade, na comunidade de fé, na rua, com a vizinhança, dentro de casa, muitas vezes dentro de seu próprio casamento. Em detrimento de si mesmo, agente de paz. O agente de paz, muitas vezes, é aquele que traz uma palavra de paz. Agente de paz, muitas vezes, é aquele que se cala. Agente de paz, muitas vezes, é aquele que tem disposição para perder, para não ganhar, para passar como o otário daquele processo, aquele que não teve lucro, aquele que não se deu bem no negócio, aquele que saiu no prejuízo, calado, para promover a paz. O evangelho do reino de Deus é o evangelho que existe em detrimento da gente e não para a gente. Há muita gente que aprendeu que o reino de Deus é um ambiente para você se servir, onde você será abençoado, onde você será próspero, onde você será bem-sucedido. Desculpa se eu te frustro, mas se existe uma realidade maior no reino de Deus, é que ele é um ambiente onde você será crucificado. E é na crucificação é que há prosperidade, cura, milagre e bênção. Então, para promover a paz, é sem dúvida nenhuma o caminho da cruz, o caminho de perder, o caminho de ser humilhado, o caminho de não ter as coisas que talvez você sinta que são seus direitos. Terceiro lugar, vamos avançar? Terceira característica dessa noite, versículo 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoareis brasas vivas sobre a sua cabeça. Bom, o terceiro é aprender a tratar inimigos. Primeiro, a gente falou hoje, considerar a opinião alheia. Segundo, ser agente da paz. E terceiro, saber como tratar seus inimigos. É impossível passar pela vida sem ser eleito inimigo. Nós temos o dever de não possuir inimigos. O nosso inimigo não tem carne nem tem osso. Nosso inimigo não é visível aos olhos humanos. É esse que é o nosso inimigo, e apenas esse. Não há ninguém que Deus considere que você seja inimigo, mas é bem provável que alguém te eleja inimigo. E é muito comum que na vida, na existência da gente, as pessoas elejam a gente inimigos. Como tratar alguém assim? A tua natureza terrena, dependendo da família onde você nasceu, você recebeu um temperamento. Há quem diga que tem signos, não é assim? Você não tem um signo? Você é escorpião, aí acho que é bravo, escorpião. Aí o outro é manso, aí o outro é assim, é assado. E eu até reconheço que existe alguma lógica humana nesses conceitos. Mas eu não tenho essa natureza. Não interessa o ano que eu nasci, o dia que eu nasci, a lua que eu nasci, não interessa a família onde eu nasci, não interessa como é que era papai, titio, mamãe, meu primo, não interessa a comunidade onde eu nasci, se eu nasci num ambiente de gente educada, que fala baixinho, ou se eu cresci num ambiente de gente brigona, briguenta, que fala alto. Interessa que eu fui enxertada em uma videira e que lá, antes da fundação do mundo, eu recebi uma identidade plantada em mim para boas obras. E ela me ensina como lidar com aqueles que me tratam, que me elegem seus inimigos. Eu preciso dar lugar à ira de Deus. Lindo quando Paulo fala disso. Deis lugar à ira.
E essa ira nada tem a ver com um movimento a meu favor contra alguém que me fez mal. Porque o outro versículo deixa isso muito claro. Essa ira vem contra a minha natureza. Essa ira se levanta contra tudo que se chama mal, contra tudo que é maligno, contra tudo aquilo que faz alguém sofrer. Porque eu e você não somos daqueles que produzem dor e sofrimento. Nós somos daqueles que proclamam cura e liberdade e alegria no Senhor. Então, quando eu digo dar lugar, quando Paulo diz dar lugar à ira de Deus, não é uma ira que vem em teu favor para fazer mal àqueles que te fizeram algum mal. Por favor, amados, esqueçam o Antigo Testamento nesse momento. Nós temos uma outra dispensação, um outro relacionamento com Deus, onde a ira se levanta contra tudo que é mal, maligno, muitas vezes para libertar o meu opressor. Alguém que foi tão ferido que fere. Alguém que foi tão magoado que magoa. Alguém que recebeu tanta dor que dá dor aos outros. Cada um dá aquilo que tem. E tem muita gente fazendo mal aos outros porque fizeram mal a ele. E o mal que foi feito nele cresceu e começa a gerar raiz de malignidade. E começa agora a fazer mal aos outros. Um processo semelhante acontece na vida de todo filho de Deus, só que inverso. A bondade, a libertação de Cristo na cruz, o bem que ele me fez, começa a crescer em mim, e a partir de mim, começa a transbordar para o outro. E aí a ira de Deus vem contra aquele mal que está no outro, não para fazer mal ao homem, mas para arrebatá-lo, conquistá-lo, resgatá-lo. E aí diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, aí está falando dele. Como é que você trata ele? Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Alguém te elegeu como inimigo, faz o bem, faz o bem. Quarto lugar, a gente já vai terminar. Versículo 21, fala de alguém vencido. Fala de uma pessoa vencida. E eu queria pedir muito a sua atenção aqui agora. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com aquilo que te venceu, com o bem. Há uma parábola de Jesus que diz que o rei que saiu numa guerra e ele não calculou o exército que tinha, a quantidade de homens que tinha, ele é envergonhado. Mas se ele for sábio, ele calcula os homens que estão com ele. E ao invés de sair para a guerra, ele oferece uma mensagem de rendição. Assim é o reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o reino de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida, às vezes a gente não calcula quem é mais forte. E a gente fica tentando resistir ao avanço de Deus. E a gente não se rende. E essa ausência de rendição deixa a nossa relação com o eterno uma relação de sofrimento e de dor, porque a gente não deixa Deus avançar. O reino de Deus está vindo e a gente está resistindo, tentando impor a nossa vontade. Mas quando a gente entende o que é o reino de Deus, e a gente se rende, oferece uma mensagem de rendição, aí todo o mal que tentou habitar você, ele é vencido pelo bem. É isso que Paulo está dizendo. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal, e aí palavras minhas, com aquilo que te venceu, que é o bem. A pergunta é, você já foi vencido pelo bem, amado? Ou existe ainda em você a capacidade de fazer o mal?
Ainda existe em você a capacidade de ferir, de magoar, de responder na mesma moeda, de tratar mal por mal. A pessoa pagar tintim por tintim aquilo que te fez. Não mexe comigo, não. Sou crente, mas não mexe comigo, não. Tem um negócio desse? Quem é você, meu irmão? Vencido pelo mal ainda? Ou você já é alguém vencido pelo bem, que já não tem mais condição de fazer o mal, mas paga o mal com o bem? Tenho terminado todas as semanas, e eu termino essa também, da mesma maneira, lendo Efésios, e eu queria te chamar para isso. Efésios 4. É o mesmo texto dito por uma forma diferente. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A maneira antiga de viver, vocês se dispam de um homem que se corrompe pelo engano, onde tudo é engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Lembra quando eu falei? Mudança de pensamento, cachola? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Lembra? Natureza, cultura nossa, lá em Jesus, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a sermos aqueles que, despidos do velho homem, renovando a maneira de pensar, estão se vestindo do novo. Beijo santo.